Olá, está no ar o Mangueirosamente, segunda temporada do programa que é a cara de Belém. E para falar sobre Belém, vamos falar dos bairros da cidade de Santa Maria de Belém do Grão-Pará e convidamos aqui o historiador mais pop da cidade, Aldri Figueiredo. Tudo bem, professor? Professor também, né, Aldri? A gente já esteve aqui falando de Belém, da adesão do Pará à independência. Vamos contar a história agora, né? Perfeitamente. Obrigado pelo convite. Vamos lá. Falar agora de outro tema, os bairros da cidade. Um tema bastante interessante. Qual foi o primeiro bairro da cidade? Foi realmente a Cidade Velha? A Cidade Velha, onde nasce a cidade de Belém, era conhecido já como bairro da cidade. Esse era o nome, era a cidade. Era aquela região ali em torno do Forte do Presépio, que depois virou Forte do Castelo, é o primeiro arruamento, e a divisória é a Doca do Ver-o-Peso. Quando passa a Doca do Ver-o-Peso para Campina, ali para a região do comércio, ali muda o bairro. Já estão falando isso antes do Ver-o-Peso, antes da feira. A feira do Ver-o-Peso está até uma polêmica agora, né? Ela tem uma data que foi a doação daquela área pelo capitão-general da época, Francisco Coelho de Carvalho, 1627. Ele doa uma légua de terra que vai da Boca do Piri até mais distante, que a Boca do Piri era um igarapé. Fala pra gente o que é o Piri, que é um detalhe interessante num ponto da cidade que a gente não imagina que existisse um lago, na verdade. Era um lago, um igarapé, o que era? O Piri era um igarapé grande que adentrava a cidade até mais ou menos a área ali da Praça Canudos, a Praça Amazonas, aliás, e ali era um grande lago, né? Um grande lago. Praça Amazonas, ali no São José Liberto. São José Liberto. Então, mais ou menos pela 16 ali, até o Ver-o-Peso, vinha aquela canal do Piri. Que tem a ver com o canal da Tamandaré? Era conectado com o canal da Tamandaré. Você vê que o canal da Tamandaré cruza ali a 16. Então, ali era o Piri. E ele foi desaguado, quer dizer, ele foi meio que aterrado no final do século XVIII. Quer dizer, disso tudo restou o canal da Tamandaré? Restou o canal da Tamandaré e a boca, né, a boca que é a Doca do Ver-o-Peso. E falando dessa cidade que se chamava, que hoje em dia a gente chama de Cidade Velha, o Ver-o-Peso já existia? Já. Quando os portugueses aqui chegaram, tinha uma população indígena que mais ou menos habitava ali. Ela chamava essa região de Mairi. Os tupinambás chamavam essa região de Mairi. O que quer dizer? Cidade. Quer dizer centro, mais ou menos. Em Tupi quer dizer o centro, o lugar onde todo mundo se reúne. E era mais ou menos ali onde é hoje o forte, incluindo, inclusive, as ilhas. Os indígenas atravessavam, ocupavam essa área. Os portugueses ocuparam o forte, é o lugar mais alto, é um elevado, isso é importante, de defesa, e ali abriram as ruas. A primeira rua é a Rua do Norte, que é hoje a Siqueira Mendes. Ela vai dar exatamente na Porta do Carmo. Então, foi ali que foi doada essa terra. Um dos capitães mores doou essa terra. Então, a gente pensa na cidade, mas a gente pensa, hoje em dia, com essa conformação, as igrejas, as praças, os casarios ali, sim, né? O mercado. Não era assim, quer dizer, era uma coisa... A cidade era para os moradores. Moradores eram aquelas pessoas que vieram do Reino de Portugal e as famílias que ocuparam ali. São famílias de diversas origens. Os militares, os governantes, casais de agricultores. Por exemplo, veio uma população logo no início das Ilhas dos Açores, de Portugal, ocupar aquela área. E os portugueses davam nome conforme o uso. Rua da Forca, Rua do Aljube, Rua das Andorinhas, Rua do Norte. Eram os nomes ligados meio que ao uso, a uma família que morava ali. Existia uma Rua do Aljube. O que é Aljube? A prisão dos padres. Então, os padres que cometiam qualquer problema... Os barcos, as caravelas, a gente pode chamar assim? Exatamente. Rua das elas paravam ali. Ali os barcos, né? Aí a gente podia falar de brigues, naus, depois os vapores, paravam naquele porto, que é mais ou menos ali próximo da Feira do Açaí, e ali descia. Toda essa área, depois esse porto vai se estendendo ali para onde hoje é a Estação das Docas, né? Que é posterior. E isso chegava, o limite dela era até o canal? O limite é o canal da Tamandaré, por trás, né, da Cidade Velha, como é mais ou menos ainda hoje, e ali é onde é o palácio.
né? Quando termina a Cidade Velha, termina ali na Praça Dom Pedro II. Esse era o núcleo central da cidade. Século XVII. Primeiro bairro, e aí a cidade se expande para onde? Se expande por uma rua, que é hoje a Conselheiro João Fredo. Essa rua, se você pensar que a Rua do Norte vai para um lado, dá no Carmo, a outra rua atravessa toda a cidade e vai dar exatamente na porta do Começa convento, na Igreja da Sé e vai até até o convento de Santo Antônio. Ah, tá. Os conventos de Santo Antônio, os franciscanos colocaram lá naquela ponta. Então, a João Alfredo, que era a antiga Rua dos Mercadores, ela emenda com a Santo Antônio, que vai dar exatamente no átrio, na porta do convento. Então, a cidade se expande ali, e ali era todo o comércio. E já era o bairro do comércio, quer dizer, Cidade Velha, comércio, já tem 2 bairros da cidade. Ainda não era o bairro, mas aí existia a Rua dos Mercadores. Essa era a Rua dos Mercadores. Então, a Rua dos Mercadores dá origem ao bairro da Campina. Não era comércio, era o bairro da Campina. Que, aliás, Campinas é um bairro até hoje que pouca gente sabe. É lá no bairro da Campina. As pessoas meio que confundem ali aquela área de baixo, por baixo da Presidente Vargas, no sentido de 16 de novembro, ou acho que a partir dali já é Cidade Velha. A Campina foi dividida, né? No século XIX, se conformou o bairro que a gente chama hoje de comércio, e a parte mais alta do comércio, que vai dar na Presidente Vargas, é a Campina. Mas aquilo tudo era Campina. Por que Campina? Porque foi dali que foi desmatada, o primeiro grande desmatamento da cidade, e a madeira foi utilizada para a construção de casas, etc. Então, por isso chamou o bairro da Campina. Virou uma grande Campina ali. E daí surge também a construção da Praça da República, né? Que era... A Praça da República é o limite da Campina. Ali existia um grande cemitério, né? A Praça da República foi o primeiro cemitério, já em 1800, feito pelo governador da época, Francisco de Souza Coutinho. Então, lembra que nesse período a população mais rica era enterrada nas igrejas, dentro da igreja, ou num campo que em volta da igreja, que era chamado de Campo Santo. Então, escravo, indígena, população mais pobre, ia para esse cemitério. É onde hoje fica a Praça da República. E como chamava esse local? Cemitério da Cidade. Cemitério da Cidade. Era o grande cemitério. Tanto que a expansão da cidade, quando o limite da cidade... Já chegamos ali até na Praça da República. Quer dizer, Cidade Velha, comércio, já estamos ali na Praça da República. E aí a Praça da República, ela emenda hoje com a Cezedelo Correia, né? A Cezedelo Correia chamava Rua de São Vicente. E todos os cemitérios foram colocados ali. Pois é, inclusive... Agora, com a restauração, né, do Cemitério da Soledade, chamou atenção para um detalhe que pouca gente sabe. Ali são 3 cemitérios, né? 3 cemitérios. Tem o Soledade, tem o cemitério israelita e tem o cemitério dos ingleses. Dos ingleses. Que são é o primeiro cemitério, digamos, público, que não era católico, né? Foi a comunidade inglesa que fez em 1812, muito antes do Cemitério da Soledade, que é de 1850, fez aquele cemitério ali. Então, já entrando ali para o lado do Cemitério da Soledade, a gente chega em Batista Campos. Por que Batista Campos? Pois é, Batista Campos foi uma homenagem da Câmara de Belém a uma espécie de mentor político da independência e da cabanagem, mas antes de ser Batista Campos, aquilo foi um largo, né? O Largo do Sergipe, porque a população... Quando o comércio de Belém, já em 1840, 50, fica muito cheio, então as figuras mais ricas vão habitar essa região mais alta, que é Batista Campos, já tinha sido aterrada, né? Toda a parte de desaguamento do Piri já tinha sido feita. Eles vão habitar em volta desse largo, com lindas rocinhas, com umas casas mais elaboradas, e esse foi chamado de Batista Campos, e constrói aquela praça. Primeiro tem um formato mais simples, com chafariz, e depois, no final do século XIX... Você me tocou num detalhe agora interessante. Assim, o que a gente pode lembrar dessas rocinhas, desses lugares afastados, poderia ser? Era uma espécie de casa de campo. Exatamente, que ainda existe, que é aquele casarão ao lado da igreja de Santo Antônio de Lisboa, é isso? Exato. Seria um exemplo. Esse é um exemplo de uma casa da época. O que é o Colégio Santa Rosa, por exemplo, é uma versão já mais elaborada do final do século XIX de uma residência rica desse período. Então, eram várias residências naquele estilo,
primeiro das Rocinhas, depois foram virando pequenos palacetes. E a cidade, mais ou menos, quantos habitantes? Até aí, até na Batista Campos. Por exemplo, se você tem aí mais ou menos 70 mil pessoas, e no final do século já 100 mil pessoas. E em 1920, a Belém já tem 250 mil pessoas. Então, naquele momento, é muita gente. Se formos comparar com Belo Horizonte, que tinha 50 mil pessoas. Era um quinto da população de Belém. Então, as grandes cidades do Brasil, elas estavam na parte norte. Era Salvador, era Recife, era Belém. No sul e sudeste, tinha Rio de Janeiro, que era a capital da República, e São Paulo, que tinha passado por um processo louco de urbanização. Qual é o papel do Antônio Lemos nessa conformação que a cidade começa a ter aí? O Antônio Lemos levou muita fama, né? Mas antes dele tem outras figuras importantes. Eu destacaria o Gama Abreu, José Coelho da Gama Abreu, que é nome de rua. Ele foi uma espécie de engenheiro, foi presidente de província, e ele projetou muitas coisas para a cidade. Por exemplo, todo o serviço de água, esgoto, muita coisa, inclusive, que tem até hoje no centro, foi projetos do Gama Abreu. O Bosque, Rodrigues Alves, muitas pessoas associam o Bosque ao Antônio Lemos. Ele reformou o Bosque, mas o Bosque é anterior. A própria prefeitura, ali, o Palácio Antônio Lemos, que levou o nome depois, são obras que ainda são do período imperial. Agora, uma das coisas mais curiosas da Batista Campos é essa coisa do nome das tribos indígenas, né? Veio da onde isso? Pois é. E muita gente pensa que é uma homenagem aos indígenas. Não, é uma homenagem à literatura indianista brasileira. Tanto que aqueles indígenas não são ligados ao Pará. Tamoios, por exemplo, timbiras, né? São os indígenas da literatura indianista, do Gonçalves Dias, do José de Alencar. Então, a Câmara de Belém faz uma homenagem ao indianismo brasileiro, aqueles poemas indianistas do Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães e José de Alencar, que é, vamos dizer assim, um centro do romantismo brasileiro. Então, é essa homenagem. A gente já tem essa parte que a gente pode chamar de moderna, né? Quando ela chega ali que hoje é a Presidente Vargas, ali a Praça da República e as construções, né? Sim. Teatro da Paz, a praça em si, né? A própria Praça da República. Conta essa história pra gente. O que houve é que Belém se moderniza antes das outras capitais brasileiras, com a riqueza da borracha, mais ou menos em 1870, 60, 70, a abertura do Amazonas à navegação estrangeira, muito dinheiro é injetado. Uma coisa, logo que essa elite, digamos, de governantes, e o Antônio Lemos vai aprofundar isso muito na época dele, é tirar o beiral das casas, né? As telhas. Tu vais no centro ali, tu vês aquelas platibandas com estátuas, né, colocadas. Aquilo foi tudo modificado na época do Antônio Lemos, né? Ele tirou o beiral, aquele negócio de goteira caindo, os pingos, que é a eira e a beira das casas coloniais, ele tirou. Então, esse processo é chamado um processo de modernização. Abriu as grandes avenidas, construiu os bulevares, o Boulevard da República, que é hoje o Boulevard Castilhos França. Aqui perto de nós tem era um boulevard. Aqui perto de nós, no Liberal, nós estamos no bairro do Marco, atrás do Bosque Rodrigues Alves. Exatamente. A Doutor Freitas. A Doutor Freitas era um boulevard. Então, a ideia de abrir grandes avenidas com... Esse nome de boulevard tem essa coisa de afrancesar, exatamente. Porque no centro da rua eram colocadas árvores, um pouco aqueles quadros do Renoir, que era um lugar de passeio público. Então, a elite passeava. Eu lembrei agora que existe essa coisa que já ouvi falar do que você falou dos indígenas, dos escravos que eram enterrados ali no cemitério da cidade, né? Seria o cemitério popular. Isso era real mesmo? Então, eu lembro que cheguei a ver alguma manifestação, alguma coisa, alguma data comemorativa que as pessoas iam para lá, acender vela. Lembro disso? Lembro. Foi em 1988, no centenário da abolição. O grupo é muito ligado ao CEDEMPA, o Centro de Estudos Negros no Pará. Eles fizeram realmente várias cerimônias, vários eventos ligados. Por quê? Porque realmente muitos escravizados foram enterrados ali na praça. Voltando ali ao comércio, vamos retroceder ali naquela parte ali da... Eu lembro também minha avó dizendo que lá na beira da praia, né? Por que essa expressão na beira da praia? Bem, Belém era como um mosqueiro.
tinha praia na frente da cidade, como Cotijuba. Que área, mais ou menos? Conta pra gente. Toda a área do Cais do Forte até... A partir do mercado do Ver o Peso ou da doca? Toda a área do Ver o Peso, ela era uma grande praia. O que ocorre é que foi ocupada uma parte toda da praia. Então, a cidade ia até 15 de novembro, que hoje ali era a antiga Rua da Imperatriz. Toda aquela parte da Boulevard Castilhos França foi aterrada, mais ou menos aí entre 1880, para construir o Cais Daí de essa Belém. expressão lá na beira da praia. Lá na beira da praia. Então, era realmente, inclusive chamava Rua da Praia, e depois passou, quando foi aterrado, eles passaram Rua Nova do Imperador. Eu acho que a gente tem um exemplo dessa Belém ali no Ver o Rio, né? Que tem ainda uma praia que surgiu ali com aquela obra, né? Aquela praia ali já é uma praia, digamos, mais moderna, porque ali foi a rampa da Pané. Né? Onde sentavam os hidroaviões. Hidroaviões, exatamente. Agora, continuando nos bairros, a gente chega... Já ouvi falar também, vou confirmar aqui com você, que ali tinha um lago, onde fica aquela descida ali tem um Palacete Bolonha, a descida da Governador da Malcher, ali tem uma descida. Acho que aquilo era um lago? É o Pau d'Água, chamava o Pau d'Água. Na verdade, não era bem um lago, era um reservatório de água, um poço, tanto que ali aquela área, quando está uma grande chuva... Alaga, eu sou morador da área. Pois é, alaga, porque ali era considerada uma água de muito boa qualidade. Então, a água da área central de Belém... Era uma espécie de um poço da cidade. Um poço da cidade. Ali os carros iam, os aguadeiros, muitos deles escravizados, iam lá, pegavam águas em tonéis e distribuíam. E nesse lugar surge o Palacete Bolonha, né? O Palacete Bolonha é construído, tem muitos mitos ali em torno do Palacete Bolonha, mas o seu proprietário fez um palacete em estilo veneziano, em estilo italiano. E também os trabalhadores, né? Foi construída aquela vila porque os trabalhadores, muitos deles compraram e negociaram aquela área. O fundo do Palacete Bolonha dava exatamente para o Pau d'Água. Aliás, a gente vai aproveitar a oportunidade de falar para olharem para a Vila Bolonha. O Palacete Bolonha foi até restaurado, virou um museu, mas as casas da Vila Bolonha estão completamente abandonadas. Exatamente. Tem um casarão lá que vai ruir, está cheio de matos, enfim. Imagina o que não deve, como não deve estar lá dentro. A gente chamar a atenção para isso, para a preservação disso. Para a preservação daquela vila que é fantástica. Mas chegamos então na Praça da República, já fomos ali também na Praça Batista Campos e a gente passa para o bairro de Nazaré. Como surge? O Nazaré era uma continuação, né? Então terminava a cidade no cemitério ali, e ali tinha a Estrada de Nazaré, que o ponto de referência é a Ermida de Nazaré, que é onde teria sido encontrada a imagem de Nossa Senhora de Nazaré lá no início, no século XVIII. Ali era uma área de mata. De mata. Outra coisa, atrás tem aquela descida da 14 de março, atrás da igreja de Nazaré. Ali tinha um lago, não, alguma coisa, um igarapé, porque tem uma continuação lá embaixo, né? Que a 14 de março vira um canal. Porque o que ocorre? Mais ou menos onde hoje a Cipreste Manuel Teodoro, começava ali um igarapé. Você vê que tem uma ramificação ali, tem um chafariz, o chafariz das sereias, né? Ali tinha uma fonte que vinha desse igarapé, o início do igarapé das almas ou igarapé das armas, que vai varar na doca. A doca tinha uma relação Na verdade, toda essa área era interligada. Canais. Pau d'Água com o igarapé das almas que ia chegar na doca. Era uma condução uma também veia. Muita coisa aterrada, porque a gente percebe, por exemplo, já ali para o lado do reduto, que a gente vai chegar lá, tem uma ponta ali de um canal, né, que fica já próximo ali É a doca do reduto. Dali da 28 de setembro, Manuel Barata, por ali. É a doca do reduto. Essas docas todas eram entradas e entravam barcos, né? A própria doca de Souza Franco, até os anos 60, ainda entrava barco, tomava banho, tem fotografia de gente na doca. Pois então descemos ali da Praça da República, vamos no caminho do igarapé das armas ou das almas. Exatamente. Por que essa polêmica de armas ou de almas? O nome era Almas, mas o sotaque das pessoas, né? Sotaque paraense, chamava Armas. Entendi. E tem uma associação também
que há uma história, né, um dos mitos um pouco, que os cabanos esconderam armas na época da cabanagem. Isso nunca, não tem documentação sobre isso, mas há essa memória na cidade, porque, de fato, os cabanos esconderam joias, esconderam roupas, esconderam muita coisa, e tem essa crença de que eles esconderam armas nessa área. Aí passamos para o Reduto. Como é que surge o bairro do Reduto? Chamava Reduto de São José, era uma continuação dessa área, e ele ficou muito conhecido porque foi o bairro da industrialização, né? Então, as fábricas foram instaladas ali, fábricas de corda, fábrica De castanha. Castanha, né? Vila Operária, corda, chapéu, até no início do século. E muita gente operária trabalhou ali. Tem umas casas ainda que eram vilas de costureiras, vilas de os pedreiros. Então, o próprio poder público procurou fazer essas pequenas vilas ao entorno dessas Mas fábricas. aquilo ali foi uma área aterrada, não? Parte aterrada, mas é considerada um pouco mais alta, né? Você vê que a da Praça da República, porque é bem alto, ele vai descendo até a doca. Sim, sim. Tem uma descida ali. A partir da Praça da República, para você chegar na doca, você tem uma descida. O Reduto ainda era um bairro, digamos, sadio, para um termo da época, né? Salubre. Quem morava no Reduto? Eram trabalhadores, basicamente trabalhadores, que serviam às fábricas, e era ali trabalhadores. Desde mais ou menos de 1870 são os trabalhadores. São bairros de expansão da cidade, né? Chamava Reduto de São José. Está totalmente ligado às docas, a doca do Reduto. Belém foi uma cidade que cresceu assim rapidamente ou ela levou um tempo assim para para desenvolver? Ela cresceu urbanamente, lentamente, mas houve uma explosão demográfica aí nessa virada do século XIX por conta da borracha, com muita imigração europeia de vários países, imigração barbadiana, imigração libanesa e também nordestina, né? Com as secas do Nordeste, muita gente veio para cá do Maranhão, do Ceará, então houve essa expansão. Tanto que os nordestinos ficaram muito aqui em torno de São Brás. Essa região aí do Reduto tem uma presença árabe muito forte, judaica. Muito e a gente está no Marizal. Por que o Marizal? Como é que surgiu o Marizal? O Marizal é um dos bairros mais interessantes, porque o que ocorre era uma mata, chamada Mata do Marizal, vem da fruta, mari, mari. E com essa expansão, muitos cortiços do centro da cidade foram fechados. Então, tinha vários cortiços, a Jaqueira, que foi um cortiço muito famoso, ali na Presidente Pernambuco, outros cortiços no centro da cidade. Cortiço, nessa época, era o quê? Eram habitações populares, no centro da cidade, vilas populares, às vezes eram casas que foram um dia ricas e que ficaram abandonadas, e a população se ocupou ali de nordestinos, de imigrantes portugueses mais pobres, ex-escravizados, então libertos, que a libertação da escravidão botou essa população toda na rua. E essa população meio que foi expulsa do centro. E grande parte vai para o Marizal, para esses três bairros. O Marizal, Jurunas, que é uma região portuária, que está nascendo mais ou menos ao mesmo tempo, e o Marizal. Então, eu até estava comentando contigo, não é à toa que o Marizal, o Jurunas e também a Pedreira, eles vão ter toda uma identidade ligada ao samba, à população afro-brasileira, aos terreiros, vai ter todo um universo. E hoje em dia a gente ainda vê, são bairros que, por exemplo, tem muitas vilas, né? Vilas. São bairros de vilas, né? Vilas de trabalhadores, com uma população pobre, e que mais recentemente estão passando por um processo. No Marizal é fantástico, tu vê aquele prédio fantástico. Marizal é o metro quadrado mais valorizado da cidade. Mais valorizado. E do lado tem uma pequena vila bem pobrezinha agarrada nesse prédio que não se conseguiu vender. Aliás, cortiço era uma coisa muito comum no Brasil, principalmente na época do Brasil Império, tanto lá do cortiço, lá do Rio de Janeiro, do romance do Aloysio de Azevedo, é justamente sobre isso, né? Exatamente. O Cabeça de Porco, que foi um cortiço famoso no Rio de Janeiro, tem na obra do Machado de Assis, enfim. Esse é um caso de urbanização. E aí estamos no Marizal e a gente voltou lá para Nazaré, porque tinha a estrada de Nazaré, e aí surgiu o bairro de Nazaré. O bairro de Nazaré nasce parecido com Batista Campos, né? À toa que ele é comparado, né? Porque no entorno de Nazaré também, rocinhas, casas mais ricas,
E ali... Na estrada de Nazaré, os grandes casarões, né? Casarões mais ricos, enfim. E nas transversais, também casas, rocinhas mais salubres. E todo o nome desse bairro, das ruas, ligadas à família imperial. Rua do Príncipe, Rua da Glória, em homenagem a Dona Maria da Glória. Rua do Príncipe, em homenagem ao Pedro II. Então, tanto que quando a República é implantada, em 1889, os republicanos paraenses, aí Justo Sherman, Lauro Sodré, eles vão estimular a mudança desses nomes para os nomes republicanos. Quem são os nomes republicanos? Benjamin Constant, Rui Barbosa, como é hoje. Bernardo Couto. Esses já são os do o Marizal. O Marizal todo, a gente estava falando aqui, não falamos dos nomes das ruas, todos eles estão associados à independência do Brasil no Pará. Porque a Câmara ela fez o seguinte, ela projetou uma ideia de que cada bairro simbolizava mais ou menos uma coisa. Se o Jurunas homenageava a literatura indianista, Nazaré ia homenagear as figuras importantes da República. Daí Generalíssimo Deodoro, daí Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa, então todos os Cezedelo Correia, você vai ter nomes ligados, inclusive, aos primeiros ministérios da República. O Marizal já vai homenagear todas as figuras ilustres ligadas à independência. Jerônimo Pimentel, Diogo Moy, Antônio Barreto, Domingos Marreiros, o Dom Romualdo de Seixas, Dom Romualdo Coelho. Tudo ali está associado às lutas de independência. E esses bairros também, eles traziam também uma estratificação dos moradores, ou mudava isso? Quer dizer, você falou ainda agora das pessoas do Cortiço que foram expulsas para depois do Canal, para onde era a mata do Marizal. Isso acontecia, quer dizer... aliás, é uma expansão urbana que acontece até hoje. Né? A gente vê as pessoas, os moradores antigos dos bairros como o Marizal estão indo para outro lugar. Para outro lugar. O Marizal é assim, tinha a parte mais alta, que é a Generalíssimo e a 14 de Março, até o Cindo Cacela, mais ou menos. É engraçado que hoje tem uns nomes lá dos prédios, Altos do Marizal. Então, o Marizal mais alto. Claro que está associado ao Alto de Pinheiro, lá de São Paulo e tal. Mas é a parte mais alta do Marizal. Então, ali você vê que tem as casas mais antigas. Eu mesmo moro numa casa dessas, na Diogo Moya, ali próximo da 14 de Março. 14 de Março é o aniversário da Imperatriz. E a Generalíssimo Deodoro era 22 de dezembro, era 2 de dezembro, que era o aniversário do imperador. Então, está associado àquela ideia... digamos assim, da continuação ali de Nazaré. Com essa mudança, essa parte era alta, mas se tu fores descendo para a Doca, ali hoje é o Almirante Vandenkolk, a própria Doca era muito pobre. Era uma área assim, paupérrima, sem calçamento, e que foi reurbanizada nos anos 60. Falando nessa parte pobre, a gente percebe, por exemplo, assim, falando da Cidade Velha, logo ali do lado é Jurunas, né? Sim. Que é uma área de baixada, inclusive. Sim, né? total. Inclusive são áreas, tem áreas lá hoje em dia que vão de acordo ali, a enchente vai de acordo com as marés. Total. Né? O Jurunas... Foi uma necessidade de habitar uma área e teve que ocupar... Jurunas, toda essa área que é hoje... por lado daqui, que é a Vila da Barca. Então, toda a área ligada à região portuária da cidade. Ela foi ocupada por uma população também muito pobre, de estivadores, de gente que vem das ilhas, e que fez uma ocupação ali nessa área, população de pretos. Por exemplo, o Bruno de Menezes, né, o nosso escritor famoso, a família dele é originária do Jurunas. Ele nasceu no Jurunas, a família veio do Jurunas, de população ex-escrava. Então, eram aprendizes de tipografia nos jornais da época, gente que fazia aquele ofício de rua. Então, essa é uma ocupação, tipo de ocupação dessas áreas. População principalmente preta. Isso mais ou menos, eu acho que esse crescimento do que a gente consegue identificar como a Belém, essa Belém de Cidade Velha, Campinas, Nazaré, o Marizal, Pedreira... isso mais ou menos durou até quanto tempo? Que ano, mais ou menos? Aquela ocupação início antiga, do século XX, a ocupação antiga vai até os anos 50. Do período... 50? 50 aqui do próximo. Século XX. Se tu pensa, mas falares com as populações, com as pessoas mais antigas, ela vai dizer, quando eu via no Jurunas, ainda era sem calçamento, assim, aqui também, porque a Doca ela foi urbanizada, esse processo de verticalização, ele ocorreu nos anos 60, muito próximo da gente. E aí houve uma virada, tem tudo a ver, claro, com Belém, Brasília,
com esses processos de integração transamazônica, enfim, os processos de grandes projetos que estavam ocorrendo para a Amazônia que ocorreram também na cidade. Então, aí, o saneamento, a conexão, imagina, a conexão do Marizal com a Pedreira, é muito recente, é dos anos 90, dos anos 80, anos 90. Eu ainda me lembro Eu lembro que aquele trabalho de macrodrenagem que foi feito ali, né? Antônio Verdosa, Pedreira principalmente, né? Pedreira, exatamente. Matinha, né? Que agora é Fátima. Isso é uma coisa recente, super, né? Uma recente, é dos anos 80 a 90. Por que então, Matinha, hein? Pois todas essas áreas, como o Marizal, como e a própria Matinha, era uma mata, era uma pequena mata. E se tu entrares... Cheia de canal, né? Cheia de canal. E as ruas... Outro dia eu passei aqui. Se tu continuas ali, a Diogo Moy, entrando para Matinha, tu vai ver. São pequenas entradas, né? Matinha, que agora é Fátima. Agora me diz uma coisa. O que você acha dessa coisa de resolver e mudar? Faz um decreto, muda. Por exemplo, muda nome de ruas. Tem todo uma explicação, uma simbologia daquela rua ter o nome dos índios, claro. Tudo mais. De repente chega alguém e diz, vou mudar o nome da rua. No passado, não era assim, né? No passado havia uma comissão na Câmara que discutia isso, estava ligado ao Instituto Histórico, a presença dos historiadores na Câmara era muito forte, então era tudo muito estudado. Hoje eu sou um brigão, de vez em quando vai querer mudar o nome da rua, eu coloco lá, faço um post, por exemplo, tentou mudar lá 13 de Maio, a municipalidade, né, para o nome do Zeno Veloso. Por exemplo, o nome de praça, como assim? Exatamente. Tem pessoas, não estou falando de quem está sendo homenageado, claro. Ok. Mas, por exemplo, mudaram recentemente o nome de uma praça. A Agraciada merece. Mas por que não dá outro nome? Não, e principalmente porque toda hora está se abrindo um logradouro novo. Sim, então, a cidade se expande, né? Exatamente. Aí as próprias rodovias, né? Então você faz essa homenagem a partir de um logradouro, não destrona um homenageado antigo. Então, esse é um problema, eu acho que sério. Aí chegamos ao bairro do Marco, onde a gente está aqui, que é todo planejado. Todo planejado. Ruas largas, canteiros. Esse foi um grande projeto do Antônio Lemos, junto com a Câmara de Belém, em 1897, mais ou menos, ligado à Guerra do Paraguai. Então, você vê que as avenidas são nomes de lideranças, né, de heróis da Guerra do Paraguai. Você vê aí Visconde de Inhaúma, você vê aí o Almirante Barroso, você vê aqui a Duque de Caxias, onde a gente está aqui próximo, né? Então você tem associação desses heróis com as batalhas. Itororó, Lomas, Valentinas, enfim. Teve um caso aqui que foi muito engraçado, que veio um time lá do Paraguai vendo aqui e ficou assustado dos nomes lá da Guerra do Paraguai, Lomas Valentinas e Chaco e tal, aqui. E esse traçado urbano que é bem diferenciado, a gente percebe que é uma parte da cidade que tem todo um traçado, né? Tem toda uma cartografia, tem todo um projeto urbanístico ali. Isso é fantástico, porque a cidade tem muito isso, né? Desde a Cidade Velha tem traçados diferentes conforme a cidade estava associada a um determinado momento político. Por exemplo, quando a Belém foi fundada, Portugal estava sob o jugo da Espanha. Então, tem uma relação, por exemplo, aquela praça que está em volta da Sé, ela tem uma associação com as praças maiores espanholas. Tanto que ela era fechada. Você vê que o forte ele tinha um muro, né? E foi demolido na época do secretário de Cultura, Paulo Chaves. Eles tiraram um muro para ter a vista do forte, para a vista da Bahia. Ela ser fechada é como as praças espanholas, que chama na Espanha Plaça Maior, né? Então, tem uma relação também com o urbanismo espanhol. O urbanismo português. Agora, junto, por exemplo, já lá na Cidade Velha, a gente percebe, já falei ainda agora, dessa coisa dos bairros que a gente pode chamar periféricos, mas, na verdade, são as áreas baixas, né, que vão... que tem influência muito grande da maré. E a cidade, na verdade, é toda cercada, né? A gente vê ali, começa a Guamá, não é? Como é que se dá a ocupação, por exemplo, da beira do rio? Porque a gente acha que a urbanização, que a gente poderia dizer perfeita, foi só num ponto da Cidade Velha. E depois ali começou sendo ocupada, né? Como é que se dá essa ocupação? Quando aquele arquiteto
italiano veio para Belém, o Antônio José Landi, lá em 1753, veio com ele também um grande engenheiro urbanista de origem alemã, Gaspar Gronsfeld. Ele teve um projeto de urbanizar a cidade mantendo o Piri. Construía uma muralha na cidade e toda a população habitava nas suas casas e tinha o seu porto. Então, andava de canoa. Por quê? Porque ele vinha lá da Alemanha, então ele queria fazer uma cidade parecida com Amsterdã, parecida com Bremen, parecida com as cidades do norte da Europa, Dinamarca, era de onde ele veio. Só que os portugueses preferiram uma urbanização mais ligada ao sul, estilo português e espanhol. Então, venceu o projeto de aterrar a cidade, que foi o Teodósio Constantino Schermont, que aterrou o Piri. Esse foi, eu acho que, um dos erros lá do período colonial que a gente paga até hoje, né? Não preservar essa malha de rios e garapés. A gente podia comparar Belém com Amsterdã, com Veneza, com não sei o quê, na Europa, que tem essa ligação boa com os canais. A gente sai ali do bairro ali do Marizal e vai até e chega no Telégrafo, né? O Telégrafo, Sacramento, né? Qual a história desses dois lugares? Toda ligada também à área portuária, teve a história do telégrafo sem fio, e ali mais ou menos... Era uma estação de telégrafo. Uma estação de telégrafo, e tem também era o bairro do São João do Bruno, mais ou menos ali, Soares Carneiro, aquela área ali, e era um bairro super festivo, de festas e festas populares, enfim, ali era a urbanização. Então você tem ali... Por exemplo, os romances do Dalcídio Jurandir, eles passam muito ali na área do telégrafo e na Sacramento, cuja Ponte do Galo... Famosa Ponte do Galo. É o nome de um dos livros, né, do Dalcídio Jurandir. E ele fala muito da população pobre, da pagelança, desse universo, digamos assim, a alma sentimental da cidade de Belém. Aldri, eu te acho o nosso historiador pop, né? Porque primeiro que você fala de história, conta histórias da cidade maravilhosas que a gente gosta de ouvir e de uma forma coloquial, né? Que todo mundo gosta de ouvir. Então, como é que surgiu essa história de ser um historiador? E você tem um foco na história de Belém, não? Não, eu não sou de Belém, eu sou de Alenquer, sou do Baixo Amazonas. Vim para cá muito jovem e resolvi fazer história. E fui me apaixonando, né, pela pesquisa. Eu acho que o historiador é muito assim, vê os documentos. Mas eu acho que toda a história a gente faz a partir do que a gente vive no presente. Então, são questões que estão rolando hoje, a gente não está falando da urbanização, como está a cidade hoje, que leva o historiador ao passado. Não é uma coisa diletante, você vai encontrar um tema. Não. É ligado às questões que estão prementes hoje. Está falando dos bairros porque a gente está preocupado com a violência hoje, porque a cidade está um caos na questão do saneamento e tal. Só que a gente projeta isso no passado e vê, né? Faz aquela comparação um pouco dos erros, né, que foram cometidos. Então, é um pouco isso que eu tenho. E, claro, falar para o grande público. Falar de Belém também, né, que a gente gosta. Me diz uma coisa, o que você acha da cidade? Como é que está a cidade para você? Como é que você sente Belém? Belém é uma paixão, né? Você vê que, por todas as mazelas que a cidade tem, o cara chega aqui de fora... Há um encantamento, né? Belém é uma cidade que tem alma, né? Que tem aquele ethos, né? A maneira de ser, carrega. Eu estava ontem nas exposições lá na Cidade Velha, com muita gente de fora, todo mundo encantado com a cidade, porque tem cheiro, tem sabor. A cidade tem sabor. Uma identidade muito forte, né? Olha... Vamos conversar mais ainda, claro. Vamos falar dos monumentos, vamos falar de mais bairros. Chegamos até aqui no Marco, a gente ainda tem outro lado da cidade. Vamos chegar até lá na Cidade Velha, lá na Cidade Nova. Claro. Quem sabe também falar das invasões que surgiram a partir dos anos 70, dos anos 80. Projeções do passado. Prazer falar contigo, nosso historiador mais pop. Muito obrigado pela presença sempre. Eu é que agradeço, estamos aí. Esse é o Mangueirosamente, que você assiste no liberal.com, no Liveplay e no YouTube.